À medida que avançamos nos tempos perigosos mencionados na Bíblia Sagrada, observamos um crescente interesse nas facetas proféticas do texto. Estamos, de fato, testemunhando o início de períodos turbulentos, com a ocorrência de guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra reinos e fomes, pestilências e terremotos em várias partes do mundo. À medida que esses eventos persistem, tanto os crentes quanto os não crentes estão atentos às mudanças significativas em curso. Os não crentes estão cada vez mais intrigados e ávidos por compreender os eventos relacionados ao fim dos tempos. Recentemente, ouvi um apresentador de notícias não crente comentando sobre a notável precisão do capítulo 24 de Mateus e como ele descreve de maneira acurada o mundo em que vivemos. Mesmo aqueles que não têm fé não podem negar a exatidão das Escrituras. Agora, até mesmo filmes incorporam elementos da Bíblia, reconhecendo a relevância e impacto dessas profecias. A escatologia e Hollywood estão capitalizando o crescente interesse público no tema do fim dos tempos. Isso se reflete em filmes sobre o Armagedon e blockbusters que retratam o Apocalipse. Parece que muitas pessoas têm uma intuição peculiar de que estamos verdadeiramente vivendo nos últimos dias. Uma das principais figuras nas profecias bíblicas é a primeira besta, conhecida como o Anticristo, uma entidade única, um homem distinto de qualquer outro, já visto no mundo, tem provocado uma ampla especulação quanto à sua identidade. A primeira besta também foi objeto de intensa conjectura, e seu número enigmático alimentou várias teorias ao longo da história sobre a verdadeira identidade de figuras influentes associadas ao Anticristo, tem sido alvo de contínuas especulações. Durante seus períodos de ascensão, alguns foram erroneamente rotulados por observadores como o Anticristo ou vinculados ao seu sistema, apenas para que essas afirmações fossem posteriormente refutadas. Em retrospectiva, muitas dessas alegações parecem bastante extravagantes, servindo como um lembrete de que devemos ser cautelosos ao sugerir que, atualmente, há especulações sobre a possibilidade de alguém ser o Anticristo. Tomemos como exemplo o infame imperador romano Nero, que governou de 54 a 68 d.C. Ele é conhecido por sua perseguição notória aos cristãos. Se transliterarmos a grafia grega de Nero César, Neon Kaiser, para o hebraico, o equivalente numérico é 666. Em termos simples, seu nome em hebraico pode totalizar 666. Por razões evidentes, consideremos o livro O Anticristo e uma Xícara de Chá, que apresenta a intrigante tese de que a monarquia britânica, e em particular o príncipe Charles de Gales, cumpre as profecias bíblicas sobre o Anticristo, escrito por Tim Cohen. O livro investiga dados históricos e o simbolismo encontrado na heráldica da realeza britânica. Cohen sustenta suas afirmações ao argumentar que o príncipe Charles possui a linhagem, influência e significado religioso e político necessários para desempenhar o papel do Anticristo, conforme descrito no livro do Apocalipse e em outros textos bíblicos. Ao longo da história americana, a intrigante e por vezes controversa ideia de que cada presidente, desde George Washington, poderia potencialmente ser o Anticristo, persiste. Essa especulação surge da significativa influência e poder exercidos pelo presidente dos Estados Unidos, tanto nacional quanto internacionalmente, tornando-os candidatos proeminentes aos olhos daqueles que interpretam eventos contemporâneos por meio das lentes das profecias bíblicas. Desde George Washington, o primeiro presidente da nação, tem havido uma tendência de examinar as ações e políticas dos líderes presidenciais, medindo-os em relação às descrições e previsões encontradas nos textos bíblicos sobre o fim dos tempos. Esse escrutínio não se limitou a uma era ou líder específico, abrangendo, em vez disso, toda a história dos Estados Unidos, com quase todo presidente sendo considerado, em algum momento, como potencialmente relacionado ao Anticristo. Uma lista de suspeitos notáveis como Franklin D. Roosevelt, FDR, John F. Kennedy, JFK, Bill Clinton, Richard Nixon,
Ronald Reagan e Barack Obama, foi nomeada por vários indivíduos e organizações como potencialmente cumpridores do papel do anticristo. Essas suspeitas foram fundamentadas em uma variedade de fatores, que vão desde suas políticas, carisma e influência nacional, até critérios mais esotéricos, como a numerologia associada aos seus nomes. Suas ações específicas ou atitudes muitas vezes foram interpretadas como cumprimento de profecias bíblicas. Por exemplo, o nome de Ronald Reagan ficou notório por conter 6 letras em cada um de seus 3 nomes, Ronald Wilson Reagan, levando alguns a associá-lo ao número 666, que é o número da besta mencionado no Apocalipse 13. O mundo que nos cerca, especialmente ao tentar compreender e antecipar eventos cruciais e cataclísmicos, frequentemente leva à especulação, especialmente quando se trata do papel do presidente dos Estados Unidos, dada sua significativa autoridade. Essa especulação é especialmente prevalente entre aqueles profundamente envolvidos em crenças escatológicas e relacionadas aos tempos finais. Outra categoria de indivíduos frequentemente rotulados como potenciais anticristos são os bilionários da era moderna. A figura do bilionário ganhou destaque, exercendo uma influência significativa não apenas nos reinos dos negócios e finanças, mas também na cultura política e até na política global. Quando um bilionário surge no cenário global, alguns rapidamente o identificam como potencialmente o anticristo. Essa especulação tem raízes na crença de que alguém com vasta riqueza e influência poderia cumprir as profecias descritas na escatologia bíblica sobre o fim dos tempos. A noção depende de várias características importantes atribuídas ao anticristo nos textos bíblicos, incluindo um poder imenso, a capacidade de influenciar a opinião pública e manipular eventos globais, além da promessa de inaugurar um período de paz e prosperidade apenas para liderar a humanidade ao engano e à ruína. Bilionários com seus vastos recursos, redes internacionais e, por vezes, empreendimentos filantrópicos, encaixam-se perfeitamente nessa narrativa. Para aqueles propensos a interpretar os eventos contemporâneos à luz da profecia, a capacidade dos bilionários de impactar as economias, influenciar decisões políticas e moldar a narrativa da mídia confere-lhes uma espécie de onipresença que pode parecer quase sobrenatural. Para os devotos religiosos, observar o setor filantrópico e as ambições tecnológicas de alguns bilionários, com o objetivo de resolver problemas globais como a pobreza, as alterações climáticas ou até alcançar a singularidade tecnológica, pode ser interpretado como tentativas de criar uma utopia na Terra. Esse objetivo se alinha com certas interpretações das falsas promessas de paz do anticristo e figuras de prosperidade, como Bill Gates, com seus esforços na saúde global por meio da Bill e Melinda Gates Foundation, ou Elon Musk, com seus empreendimentos que pretendem revolucionar o transporte, tanto na Terra quanto no espaço. Os pontos focais dessa especulação concentram-se nas iniciativas dos bilionários, que, embora amplamente celebradas por seu potencial para abordar questões globais urgentes, são também examinadas por alguns como cumprindo o papel do anticristo na liderança da humanidade desviada, sob o pretexto de progresso e inovação. Ao longo da história, inúmeras figuras influentes surgiram para destaque, capturando a imaginação pública e, por vezes, suspeitas durante sua ascensão. Alguns desses indivíduos foram rotulados por observadores como o anticristo ou acusados de estar ligados ao seu sistema. Essas afirmações, muitas vezes feitas com convicção, mais tarde foram refutadas ou caíram em descrédito. Em retrospectiva, a narrativa em torno desses números mudou, e muitas dessas afirmações agora parecem bastante extravagantes. Isso serve como um lembrete marcante das complexidades envolvidas na interpretação de eventos contemporâneos por meio das lentes da profecia bíblica. A tendência de identificar figuras públicas, sejam líderes políticos, bilionários ou personalidades influentes, com o anticristo, advém do profundo desejo humano de dar sentido ao mundo, especialmente em tempos de incerteza ou perturbação. A figura do anticristo, conforme descrita nos textos bíblicos, é associada ao engano,
grande poder e a capacidade de afastar a humanidade da verdade divina. É compreensível, então, que aqueles indivíduos que exercem influência significativa ou promovem mudanças sejam vistos através dessa lente por aqueles que buscam sinais do fim dos tempos. No entanto, a prática de rotular figuras contemporâneas como o Anticristo resultou em uma série de especulações e alegações infundadas, destacando o perigo de aplicar profecias bíblicas a indivíduos modernos, sem uma compreensão clara dos critérios envolvidos. Muitas dessas afirmações, após reflexão, parecem estar mais relacionadas aos medos e ansiedades da época do que aos próprios indivíduos. Ao considerarmos o futuro e a eventual chegada da figura conhecida como o Anticristo no cenário mundial, é crucial abordar o assunto com discernimento e advertir que o Anticristo, de acordo com a profecia bíblica, exibirá características específicas e realizará certas ações que o distinguirão de outras figuras influentes. Em primeiro lugar, ele afirmará ser Deus e será adorado, blasfemando contra Deus. Sendo essa a primeira característica, o Anticristo deverá nos surpreender. Esse é o seu objetivo final. Ele busca ser reconhecido como Deus e Cristo, almejando ser adorado. Quando ele se manifestar, procurará uma abordagem enganadora, compelindo as pessoas a adorá-lo. Ele realizará atos que outros não podem executar, oferecerá soluções que outros não conseguem fornecer e trará paz onde outros falharam. Mateus 24:4 adverte sobre a vinda de falsos cristos e falsos profetas, exibindo grandes sinais e maravilhas a ponto de, se possível, enganar até os eleitos. Da mesma forma, segundo Tessalonicenses 2:3-4 adverte que ninguém deve te enganar de qualquer maneira, pois o dia não chegará sem que ocorra primeiro uma apostasia, e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que é chamado Deus ou que é adorado, para que, como Deus, ele possa se colocar no templo de Deus, revelando-se como se fosse divino. A segunda ação que ele empreenderá é difamar Deus, proferindo palavras prejudiciais para enganar muitos a adorá-lo. O Anticristo desviará a atenção das pessoas de Deus para si mesmo, ao afirmar ser Deus, motivado pelo orgulho. Movido por esse orgulho, o Anticristo não demonstrará reverência a Deus. Pelo contrário, ele proferirá blasfêmias contra ele. Apocalipse 13:6 confirma esse comportamento ao afirmar que ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando o seu nome e o seu tabernáculo, e aqueles que habitam nos céus. Ele mostrará completo e total desdém e desrespeito a Deus, insultando-o e declarando-se divino. A santidade do nome de Deus foi proclamada com a máxima seriedade, como expresso em Levítico 24:16, onde é declarado que aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto, e toda a assembleia o apedrejará. Este mandamento ilustra as severas consequências do desrespeito ao divino, destacando a blasfêmia como um ato que acarreta a pena final sob a lei. Esse decreto não apenas serviu como um testemunho da santidade e reverência devida a Deus, mas também estabeleceu um precedente para a seriedade com que a blasfêmia seria considerada em um cumprimento futuro da justiça divina. O Senhor trará uma interrupção abrupta aos atos de destruição do Anticristo, apesar dos esforços deste para se elevar acima de Deus. Ao proclamar sua divindade e buscar a adoração da humanidade, o destino do Anticristo está irrevogavelmente selado, como descrito em Apocalipse 19:20. Este versículo marca o momento crucial do acerto de contas, afirmando que a besta foi capturada, junto com o falso profeta que havia realizado sinais enganosos diante dela. Esses sinais enganaram aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, conforme detalhado nesta passagem. Isso simboliza o desaparecimento final do Anticristo e seu associado, o falso profeta, através de uma intervenção direta de Deus para encerrar sua blasfêmia e engano. Sua condenação ao lago de fogo representa o cumprimento da justiça divina,
de forma eterna. A justiça divina reflete a posição rigorosa do Antigo Testamento contra a blasfêmia, mas agora em uma escala eterna e cósmica. A transição narrativa, desde a lei no Antigo Testamento, como vista em Levítico, até o cumprimento profético e a revelação, encapsula um contínuo de justiça divina e a natureza imutável da posição de Deus sobre a blasfêmia. Enquanto o Anticristo, ao longo do tempo, parece exercer poder e liderar muitos desviados com suas reivindicações blasfemas, o seu fim é predeterminado pelo soberano Deus. O forte contraste entre a ascensão temporária do Anticristo e sua queda final destaca uma verdade fundamental: nenhum ato de desafio contra Deus ficará impune, e toda blasfêmia é, em última análise, autodestrutiva. Além disso, o número 666, comumente referido como o número da besta, permanece como um símbolo profundo do mal. A menção do número 666 ressoa ao longo dos registros da escatologia cristã, evocando imagens das forças das trevas em jogo e servindo como um lembrete marcante da ampla influência do Anticristo no mundo. A associação de 666 com o Anticristo está profundamente enraizada no livro do Apocalipse, onde é explicitamente apresentado como o número da besta, uma referência direta à presença do Anticristo e suas maquinações malévolas. Revelação 13:18. A passagem destaca a sabedoria necessária para compreender o número da besta, identificado como 666, como um marcador crucial da influência do Anticristo. Este número é um símbolo carregado de presságio, sinalizando a presença do mal e servindo como um farol para o discernimento. Quando se observa alguém advogando pela adoção global de uma marca na testa ou na mão direita, é importante compreender que esse indivíduo pode ser o Anticristo ou um agente dentro do seu sistema. Da mesma forma, se alguém está tentando ditar os termos de compra e venda, controlando esses aspectos fundamentais da vida diária, essa pessoa pode ser o próprio Anticristo ou uma figura-chave em sua operação. Embora o significado preciso do número 666 permaneça incerto no momento, não há dúvida de que reconheceremos inequivocamente o seu significado quando o homem do pecado, o Anticristo, entrar em cena. A significância do número 666 vai além de ser apenas um numeral. É um símbolo que, sempre que é visto ou enfatizado, deve alertar para a presença das forças do mal em ação. Este número intrinsecamente ligado ao Anticristo atua como um sinal claro e inconfundível de seus esforços para enganar e liderar as pessoas desviadas. Além disso, quando este número está sendo promovido, difundido ou enfatizado, especialmente por um indivíduo que se beneficia de sua promoção, os observadores devem estar atentos à possibilidade de estarem testemunhando o Anticristo em ação. O homem que advoga pelo número 666, obtendo ganhos com sua divulgação e entrelaçando sua identidade ou causa com ele, provavelmente é a personificação do Anticristo. A agenda sombria do Anticristo é associada ao terceiro templo, cuja história se desenrola ao longo de uma linha temporal, com um início e um fim. Deus orienta essa história em uma cronologia, como atestam as Escrituras, garantindo-nos a realidade de que avançamos ao longo de um calendário de eventos profetizados. Agora, dentro dessa linha do tempo e nas Escrituras, em especial na escatologia cristã, vemos repetidamente a aparição de um templo. Daniel 9:27, por exemplo, menciona que o Anticristo confirmará um pacto com muitos, e no meio desse período, ele porá fim aos sacrifícios e ofertas no templo, estabelecendo uma abominação que causa desolação até o fim, conforme profetizado e decretado. Esses eventos são mencionados em Mateus 24 e têm uma conotação significativa. Mateus 24, 15 e 16 adverte sobre a visão da abominação que causa desolação mencionada pelo profeta Daniel, indicando aos leitores que, ao testemunharem tal cena no lugar santo, devem fugir para as montanhas conforme instruído. Em 2 Tessalonicenses 2:4, é delineado que o Anticristo se oporá
e se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus ou é adorado, proclamando-se como Deus no templo de Deus. O anticristo está intrinsecamente associado ao terceiro templo, e assim que este templo estiver construído ou em vias de construção, a busca pelo anticristo se torna crucial. Os versículos de Daniel, Mateus e 2 Tessalonicenses se entrelaçam, formando uma tapeçaria atraente de imagens proféticas profundamente vinculadas ao significado central do templo. Na escatologia e nos eventos relacionados ao fim dos tempos, tanto o templo físico quanto o espaço simbólico desempenham um papel central na adoração espiritual. Sua presença ou ausência moldou e continuará a moldar eventos cruciais na linha do tempo bíblica. Daniel 9:27 declara que ele confirmará a aliança com muitos para uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e por causa da propagação excessiva de abominações, ele tornará desolado até a consumação, e aquele determinado será derramado sobre o desolado. Este versículo sugere que o templo deve estar erigido e em funcionamento para que essas ações ocorram. Indica que no meio de um período de 7 anos, as ofertas religiosas regulares serão interrompidas, um evento de grande significado, porque o templo é o local principal onde ocorrem sacrifícios e ofertas. Além disso, a sinistra abominação que causa desolação é situada dentro do templo, um evento que ressoa em Mateus 24:15 e 16, que alerta: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Qualquer forma que essa abominação assuma é considerada uma afronta direta a Deus e ao seu local de culto. O relato de Mateus amplifica a urgência e gravidade desse evento, referindo-se ao profeta Daniel para estabelecer uma continuidade profética que liga o Antigo e o Novo Testamento. O apelo para que aqueles na Judéia fujam para as montanhas, ao testemunharem a abominação, destaca a magnitude do iminente. A natureza exata da abominação que causa desolação é objeto de debate entre estudiosos, mas o foco principal reside no templo em que este evento ocorrerá. A iminência da construção de um templo carrega implicações profundas para a profecia do fim dos tempos, sugerindo que com o surgimento desse templo, também se antecipa a chegada do anticristo. O conceito de erigir um templo no atual cenário político parece quase inconcebível, especialmente devido à localização proposta para o terceiro templo. Este, acredita-se, terá um papel crucial na profecia do fim dos tempos e está destinado a ser situado no Monte do Templo, em Jerusalém. A diplomacia internacional, as tensões regionais, as diferenças religiosas e os contextos históricos profundamente arraigados tornam a construção de um templo uma empreitada repleta de desafios. Pode-se questionar como, em um mundo tão interligado e atento às nuances da política global como o nosso, seria possível erguer um templo sem desencadear uma série de conflitos. No entanto, as Escrituras sugerem que durante a tribulação, não apenas a construção do templo se tornará viável, mas também será salvaguardada e até mesmo defendida pelo anticristo, conforme mencionado em Daniel 9:24-27. Deus os abençoe.